Vamos. Olá, meus caros! É muito legal acompanhar os temas que antes eram tabus e agora, bem, continuam sendo tabus, mas pelo menos são menos tabus do que antes. Sei lá, por exemplo, ser homossexual, ser espírita, a poligamia, tatuagens, maconha, divórcio. São coisas que são consideradas cada vez mais normais, ou pelo menos aceitáveis, e que em algum momento foram abomináveis. E se tem gente que ainda abomina, desculpa, mas o abominável é você. Mas tem um tabu que eu simplesmente não vejo sendo falado ou desmistificado como deveria. E esse tabu é a psicofobia. Psicofobia é o preconceito contra as pessoas que têm transtorno ou deficiência mental. Essa palavra foi criada pelo ator Chico Anísio e não é um termo usado na psiquiatria, né, como ciência. O sufixo fobia, né, que tem uma conotação de medo, né, então, por exemplo, aracnofobia, quando a pessoa tem medo de aranha, na verdade tem uma conotação de preconceito, no mesmo caso como homofobia. E assim, obviamente é impossível passar em apenas um vídeo tudo, né, sobre este tabu, tudo que deve ser desmistificado. Mas eu preciso começar de alguma forma. E eu protelei por algum tempo, só que eu fiquei tão feliz que foi o tema do Enem desse ano, e aí eu precisei fazer esse vídeo. O tema do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu tô muito feliz que de alguma forma a gente tá começando a falar mais abertamente sobre esse assunto. Por falta de conhecimento em algum momento da história, pessoas com transtornos mentais eram considerados coisas de bruxaria, possessões demoníacas, o próprio diabo. E filmes e reproduções artísticas de modo geral reforçam esse estigma. Os filmes de terror e de suspense adoram colocar o hospício, né, como uma coisa assustadora, sendo que na verdade nada mais é do que um hospital psiquiátrico. E vamos falar a verdade, né? Se você precisa de um cenário para fazer filme de terror, você pode escolher, sei lá, o Palácio do Planalto. Enfim, a psicofobia é motivo para centenas de milhares de pessoas só no Brasil de cometerem suicídio. E por negligência ou ignorância das pessoas próximas. Há um dado que diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E muito mais pessoas possuem transtornos psiquiátricos do que você pode imaginar. E muitas dessas pessoas só não vivem uma vida normal por falta de conhecimento e acompanhamento, ou até mesmo por vergonha da condição. Por que tomar um remédio para regularizar a pressão, para deixar a pressão equilibrada é normal, e tomar um remédio para deixar a mente equilibrada não é? Você sabia que mais de 200 milhões de pessoas no mundo possuem transtorno bipolar? E isso as que são diagnosticadas, ou seja, 3% da população do mundo possuem transtorno bipolar, que é só um tipo de transtorno mental. E isso sem contar as que não são diagnosticadas. Eu acho que pelo menos 10% da população tem transtorno bipolar. É muita gente. E em geral, o paciente leva 10 anos e passa por pelo menos 3 médicos para conseguir ser diagnosticado. E nesse meio tempo, a pessoa pode ser taxada de 1 milhão de coisas. Durante crises de euforia ou surto, por simples ignorância da população. E esquizofrenia? Quantas pessoas você acha que possuem esquizofrenia a cada 100 mil pessoas no mundo? 1? 10? Não. 1000. A cada 100 mil pessoas, estima-se que 1000 possuem esquizofrenia. 1% da população, gente. É muita coisa. Isso significa que se você tem 1000 amigos no Facebook, 10 deles têm esquizofrenia. E você não faz ideia. E sem contar, né, transtornos ditos mais comuns, transtornos alimentares, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em todo o mundo, há mais de 1 bilhão de pessoas com transtornos psiquiátricos ou psicológicos. E é preciso entender que pessoas que falam sobre suicídio não estão querendo chamar atenção, que pessoas com depressão não estão tristes, que pessoas com ansiedade não são rudes e que pessoas em surto não são loucas. Eu li uma frase muito legal que fala assim: esse conjunto de associações negativas pode limitar os pacientes, como por exemplo, fazer com que alguém com histórico de transtorno mental seja preterido em um emprego. E isso acontece muito. As empresas precisam saber lidar com isso, gente. E não é só a área do RH não, que da forma tradicional, né, de humanos, recursos, não tem nada. Tem que fazer parte da cultura da empresa e tem que ser falado abertamente sobre isso, para que as pessoas que se encontram nessas condições sintam-se num ambiente seguro, para poder falar sobre isso e tenham um devido apoio. Pausa, que eu tive que mudar de cenário porque começou a chover absurdamente onde eu tava. Não sei se dá pra ver, mas enfim, vamos continuar porque o assunto é sério. Então, voltando, antes da empresa, né, conseguir trazer isso pra cultura, antes disso, a gente precisa falar abertamente dentro de casa. Nem dentro de casa a gente fala. É importante saber que o seu familiar não está com frescura. É importante saber ouvir o pedido de ajuda, que pode estar disfarçado no choro, no grito, na raiva ou até mesmo no silêncio. E
tanto para se falar sobre psicofobia. Eu não tenho lugar de fala para me aprofundar ainda mais nisso. Mas eu vejo quanto que essas pessoas sofrem por simplesmente terem essa condição. Pessoas com transtorno tendem a ser pessoas mais sensíveis. Muitas acabam desenvolvendo habilidades artísticas fenomenais. Inclusive famosos que são ícones eram portadores de transtornos psiquiátricos. O Cazuza tinha transtorno bipolar, a Elis Regina, Elvis Presley, Catherine Zeta-Jones, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Carrey, Beethoven, a Clarice Lispector e Machado de Assis tinham depressão, o Van Gogh tinha esquizofrenia. E todas as pessoas, em algum momento da vida, podem desenvolver transtorno psicológico. Tem uma outra frase legal que eu achei, que eu quero falar aqui. As causas de transtornos mentais não são completamente conhecidas. Existem predisposições genéticas, mas também tem importância o psicossocial, interações com o meio, com a cultura, com o que vive no dia a dia. Então você pode desenvolver isso pelos hábitos que você tem. Enfim, é muita coisa. Eu queria trazer o tópico, a gente começar a abordar sobre isso. É um tema que exige muito mais profundidade, então ele exige muito mais vídeos e em breve eu espero trazer mais vídeos para falar sobre esse assunto e quem sabe trazer pessoas mais aprofundadas ou quem sabe com lugar de fala sobre isso. Se você gostaria que eu trouxesse alguém com lugar de fala para falar sobre esse tema, por favor, comente aqui, mas a gente precisa falar mais sobre. Chega de simplesmente ver uma pessoa e chamar ela de louca. Vamos tentar ver o que tem por trás disso. A pessoa às vezes não quer estar nessa condição que ela tá. Não é fácil, se não é fácil para quem tá em volta, imagina para ela mesma. Vamos ser mais empáticos e vamos entender mais sobre o assunto. É muito mais fácil a gente ajudar quando a gente entende, quando a gente estuda e a gente se aprofunda, beleza? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa mudança de cenário que eu fiz no meio do vídeo. Não deixe de curtir aqui e seguir o canal. Clique no botão inscrever-se e acione o sininho para receber notificação de novos vídeos. Eu falo muito sobre tabu, eu falo também muito sobre tecnologia, viagens, tenho certeza que você vai adorar, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.